Uma das suas especializações é em gestão estratégica de custos, o GEC. No que esse gerenciamento de custos pode trazer de benefícios para uma empresa? Luiz, isso eu acho uma das perguntas mais importantes, porque a gestão estratégica de custos, hoje nós falamos uma série de decisões, gestão é decisão, então, de gestão de custo. E isso muitas vezes tem a ver com os cortes de custo ou otimizações que muitas vezes eles não refletem a verdade perene. A gestão estratégica de custo, ela atua, entre outros pontos, nos determinantes de custos. E o que são os determinantes de custo? São os fatores que condicionam a existência de um custo. Deixando um pouquinho a parte mais de definições, vamos para a prática. Eu acho que o que pode ser citado, por exemplo, é a escala. Escala é um determinante de custo. Qual o tamanho do seu negócio? Então, a gente tem uma história de dois bancos, dois grandes bancos, os maiores do Brasil. Um sendo muito grande, ele adquiriu um outro banco. Significa que o maior vai ser realmente o melhor? Então, esse tipo de questionamento que a gente começa a pensar nos determinantes de custo. Um deles é a escala, outro é escopo, por exemplo. Uma pessoa que tem um restaurante, por exemplo, eu quero atuar com 30 cardápios diferentes na minha estreia. A gente sabe que não dá. Então, por quê? Porque o escopo dele é muito maior do que a capacidade naquele momento. Então, é um determinante de custo na parte da gestão estratégica. Olha, eu vou ter que atuar com treinamento de pessoal, com estoques, com a minha logística, com os meus garçons que vão ter que ser treinados, no caso desse restaurante. Mas isso vale para todos os segmentos. Então, é esse tipo de questão que nós estudamos na parte da gestão estratégica de custo. Acho que vale a pena até dar um outro exemplo, um outro determinante de custo chamado qualidade. A qualidade é meio óbvio que quando você quer uma camisa melhor, por exemplo, você fala, eu quero pagar mais caro. Quando você atua na gestão estratégica de custo, na qualidade principalmente, o que você precisa? Precisa falar, olha, eu quero maior qualidade, só que com um menor custo. Então, com essa dicotomia, a gente como que nós vamos ir para frente? A gente começa a entender que a gestão da qualidade, ela começa muito mais na atuação da prevenção do que da correção. Quanto que valia um tapetinho de automóvel que enganchava e deu um problema de acidente com até mortes nos Estados Unidos? Essa é um típico problema da qualidade. Um problema da qualidade que, se ela fosse feita preventivamente, não ocorreria. Não ocorreria. E agora, corretivamente, deu um problema para a imagem da empresa, perdeu o valor de mercado, consequentemente, perdeu credibilidade e o pior, a vida humana. Então, nesse tipo de situação, eu acho que é importante a gente atuar de forma estratégica quando nós falamos em custo. Nós vamos falar de processo. As empresas não mais competem umas com as outras, mas as empresas estão competindo em suas cadeias de valor, então em suas associações. Vamos dar um exemplo aí bastante conhecido, o caso da Apple, por exemplo, eu acho que é bastante emblemático o porquê que as pessoas compram um determinado produto. Não é somente o produto que ela compra, ela está comprando toda uma experiência para ela. Essa que é a gestão estratégica. Você poderia dar um exemplo dessa gestão estratégica numa empresa? Numa empresa, vamos dar um exemplo de empresa aérea. Sobre a questão de diversidade. Toda diversidade é um outro determinante de custo. Ela causa um aumento de custo. Então eu quero ter uma série de diversidades. Por exemplo, existia uma empresa que o business case dela foi o quê? Eu só vou ter um tipo de avião, um tipo de frota. E de repente ela viu uma oportunidade no negócio e começou a comprar e comprou outras empresas, né? Para falar, olha, existe uma oportunidade de negócio aí para comprar os slots e etc. nos hangares, né? Nos aeroportos. Só que isso o quê? Criou uma diversidade.
Então eu tinha uma marca de avião, agora eu tenho uma série de modelos e marcas diferentes. Uma estrutura para atender um avião e agora tem que atender vários. Vários aviões. E não adianta eu querer cortar o custo do café, não adianta eu querer cortar o pessoal do administrativo, não adianta eu querer fazer isso. Precisamos atuar nos determinantes de custo. Esse é um exemplo bastante emblemático sobre uma questão de gestão de estratégica, né, gestão estratégica de custos. Dada a sua experiência corporativa, hoje os gestores e donos de empresa têm vivido um estresse quase que diário. Em sua opinião, quais ações concretas que podem ser tomadas para justamente administrar esse problema no dia a dia, né? Eu acho que é uma das coisas importantes, obrigado pela pergunta, Luiz, porque a questão da resiliência e da assertividade. A resiliência, eu digo, que é a capacidade de você sofrer o estresse, mas poder voltar à sua característica natural. Então, uma das coisas, um dos pontos importantes da resiliência é você, primeiro, não precisar, em termos de abrangência, você ter um problema focalizado com um determinado funcionário, isso não se espalhar para a sua outra empresa. Contaminar, né? Não contaminar. Você está com um problema de abrangência em algum determinado ponto da sua vida, isso não contaminar outros departamentos. Eu acho que esse é um primeiro ponto da resiliência. Um outro ponto é a questão da impermanência das coisas. Ou seja, que como tudo muda, então uma pessoa que vai, por exemplo, mal numa situação, uma negociação que não deu certo, e aí é muito fácil a pessoa começar a generalizar, fazer generalizações. Olha, realmente a nossa empresa não consegue ir para frente porque nós não temos uma capacidade. Não, nós não temos nesse momento, nós não temos nessa situação. E não tivemos, na verdade, nessa situação específica. A gente conseguir fazer uma especificidade das situações para a gente falar, olha, isso aqui é um fato natural, né? Bola para frente, vamos assimilar e vamos para frente. E a comunicação assertiva, porque tudo é comunicação, né, Luiz? Sim. Então nós estamos dizendo para a gente não ser nem agressivo, nem passivo, mas a gente conseguir, é uma obra de arte, a gente conseguir nos fazermos entender e o equilíbrio pessoal. Isso, claro, tem muito a ver com a nossa conexão, a conexão com o seu eu superior, com as pessoas. Podem chamar isso de Deus, podem chamar isso de sabedoria divina. Eu acredito que essa conexão, essa meditação com o seu eu superior é algo que nos dá bastante sobriedade para atacar o problema e buscar a solução, e não somente ficar focado no problema. Porque além da carreira executiva, você começou a lecionar e dar consultoria? Luiz, é por uma verdadeira paixão, né, que eu tenho em passar conhecimento, em estudar. Na verdade, mais estudar, e com isso eu acho que a melhor forma de estudar é transmitir o conhecimento. Então, esse é um ponto, e é interessante que o conhecimento, quanto mais você dá, mais você ganha, mais você recebe. A troca, né? Essa troca é maravilhosa. E o segundo ponto é porque, dada a minha experiência internacional, dada a quantidade de escolas que eu acabei passando pela vida, eu acabei entendendo que, dentro das grandes corporações, nós temos uma série de práticas com mão de obra brasileira e fazendo riqueza aqui no país. Nós somos a bola da vez no mundo. Sim. E eu falo, mas por que não a gente disponibilizar esse tipo de conhecimento, disponibilizar esse tipo de prática para o pequeno, para o médio empresário? Porque o grande, nós conversamos em uma determinada reunião, tem toda a estrutura, e na hora, por exemplo, de uma crise, ele pode cortar, e ele corta 1.000, 2.000 pessoas. O pequeno, ele não pode cortar, ele tem que segurar, e são os verdadeiros heróis do Brasil, que resistiram a planos de presidentes... confisco. Enfim, nós sobrevivemos uma série de confisco, hiperinflação, dólar, falta de respeito a contratos e etc. E quem resistiu a tudo isso? Foi aquele senhor da quermesse, foi aquele senhor da padaria, foi o mecânico, foram os pequenos e médios. Então, existe, lógico, uma mortalidade muito grande das empresas, mas são elas, as pequenas, que precisam, na minha opinião, ser ajudadas, que vão levar e vão fazer do Brasil, colocá-lo no lugar que ele merece. Um grande país, né? Dentre os seus projetos futuros, qual você destacaria?
Um dos projetos, eu acho que é com grande paixão também que eu falo isso, Luiz, é poder levar o conhecimento de finanças para crianças, para adolescentes, quiçá para todas as pessoas de todas as faixas etárias, porque essa consciência, não somente de finanças como um número, como um recurso escasso, mas sim como um processo que permeia a nossa vida, isso pode fazer a diferença na vida das pessoas, isso pode fazer a diferença na vida das crianças. No futuro. E no futuro e de um país. Então, quando nós falamos de educação, eu acho que essa é a plataforma que eu, como professor e consultor, eu tenho levado na minha vida e eu quero levar isso realmente para as criancinhas. Parabéns. Obrigado. Eu quero agradecer, em nome da TV Moeda Viva, a sua presença e colocar a câmera da TV à sua disposição para as suas considerações finais. Eu agradeço, Luiz, a poder participar desse momento, desse projeto maravilhoso que é da Moeda Viva e também convidá-los a juntarmos forças e ideias para esses projetos, para esse projeto de a gente conseguir levar o conhecimento de finanças para todas as classes e todas as faixas etárias. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado. TV Moeda Viva volta já.